A segunda-feira começou bastante movimentada nas Laranjeiras. Tem muitas notícias sobre saída do John Arias para o Wolverhampton da Inglaterra e também temos informações sobre o retorno do John Kennedy ao Fluminense. A gente vai trazer todas as informações para você, tricolor, nesse vídeo aqui. Então, desde já, te convido a deixar o like, a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta, a gente vai falar muito do Flusão. A segunda-feira da torcida tricolor começou muito agitada com a informação de que a venda de John Arias para o Wolverhampton está bastante avançada e muito perto de ser concretizada. Quem trouxe primeiro essa informação foi o jornalista John Percy, do Telegraph, que é um jornal britânico. Depois disso, o Fabrício Romano, que é uma grande referência em mercado da bola, também confirmou essa informação. E os setoristas do Fluminense, tanto do GE quanto Vitor Lessa, Gabriel Amaral, todos eles falaram um pouquinho sobre essa negociação. Vou começar com a informação justamente do Telegraph, dizendo que o Wolverhampton está muito perto, de fechar essa contratação, e eles revelam para a gente aqui um valor de 15 milhões de libras. Esse valor daria algo ali em torno de 20 milhões de euros com os bônus da negociação do John Arias. O Vitor Lessa trouxe a informação de que o Fluminense oficialmente declara que não há nada fechado nessa negociação. A Rádio Melão também trouxe que ainda não existe essa proposta na mesa do Flu, então não dá para dizer que o John Arias está fechado com a equipe inglesa, mas a gente sabe que o interesse existe e o John Arias quer se transferir. O próprio GE publicou a informação de que o John Arias pediu ao Fluminense para ser transferido para a equipe inglesa. Um jogador que a gente sabe tem o sonho de jogar no futebol europeu, sobretudo na Premier League. Finalmente essa proposta apareceu para ele e aí ele não hesitou, pediu ao Fluminense para ser negociado. Algumas questões que a gente tem que avaliar aqui nessa possível e, diria eu, provável saída do John Arias é a questão do valor que o Fluminense vai receber. Estou acompanhando nas redes sociais o torcedor do Fluminense se manifestando sobre o assunto. Naturalmente está todo mundo muito chateado. Ninguém quer perder o John Arias, que é o melhor jogador do clube, e aí acaba rolando uma divisão, da galera que está irritada com a postura do jogador, entendendo que ele está sendo mercenário, ingrato, por querer deixar o clube, e por outro lado a galera que entende que o cara tem o direito de ter o sonho dele. Dando rapidamente aqui a minha visão, eu acho que o John Arias pode ter o sonho que ele quiser. Isso aí é um direito dele, não sou eu, não é você, não é o Mário Bittencourt, não é ninguém que tem que dizer o que é o sonho de cada um. Sonho, ele pode sonhar. Eu, particularmente, acho que, você sonhar em jogar no Wolverhampton para brigar para não cair na Premier League é um sonho bem ruinzinho, mas é direito dele de sonhar. Na vida a gente tem vários sonhos aí. Então, assim, a minha questão não é essa. A grande questão aqui para mim é, vamos lá, o Fluminense é um clube de futebol profissional que tem um contrato extenso com o John Arias e tem que fazer valer os seus sonhos. O Fluminense tem os seus objetivos, seus anseios, suas metas. Isso tem que ser valorizado ali pelo clube e o Fluminense tem que perseguir isso. Só que o que está acontecendo é o contrário. É uma proposta que, financeiramente falando, é baixa pro Fluminense, e aí a gente vai entrar na questão da porcentagem, mas financeiramente falando é muito pouco dinheiro que o Fluminense vai receber para perder um dos principais, ou melhor, o principal jogador da equipe hoje. Então, se você pegar e reinvestir 100% do valor que o Fluminense vai receber no John Arias, você não pega um jogador que dá nem a unha do pé do John Arias. Vale lembrar, tá, gente? O John Arias tá saindo por, vamos botar 20 milhões de euros. Isso aí vai dar pro Fluminense menos de 10 milhões de euros. A verdade é essa. O Fluminense tem 40% dos direitos econômicos do John Arias. Quando ele chegou aqui, eram 50% do Patriotas, da Colômbia, e os outros 50% estavam com o Fluminense, só que desses 50%, 10% são do empresário do jogador. Isso está no portal da transparência, tá, do Fluminense. Você já pode olhar isso aí, já está lá desde que o John Arias chegou. 10% da venda é do empresário. Então, o Fluminense vai ganhar 40%. 40% desse valor aí, gente, vai dar o quê? 7, 8 milhões de euros. Isso se a gente pensar no valor cheio. Mas a informação do Telegraph é que esses 15 milhões de libras, 20 milhões de euros, é o valor com os bônus. Então a gente já sabe de toda a bonificação. A gente lembra muito bem na época da venda do Luiz Henrique, que tinha o bônus do Betis ganhar a Champions League. Se for esperar que o Wolverhampton ganhe alguma coisa gigantesca para o Fluminense lucrar com o John Arias, pelo amor de Deus. Então, assim, do dinheiro que de fato vai cair no bolso do Fluminense agora, é muito pouco. É um dinheiro que o Fluminense comprou o Caróbio, por exemplo. O Fluminense pagou 6 milhões de euros para comprar o Caróbio. O John Arias está, na prática, para o Fluminense saindo por isso. Eu entendo que, claro, aí é demérito do Fluminense por não ter
mais do que 40% dessa venda. Inclusive o Gabriel Amaral, jornalista que faz a cobertura do Fluminense, trouxe a informação de que entrou em contato com um dirigente do Patriotas. Ele garantiu que não teve até o momento nenhuma conversa do Fluminense com o Patriotas para comprar os outros 50% do jogador. A gente sabe disso desde 2021, quando o John Arias chegou aqui. Muito se falou sobre isso, comprar os 50% do Patriotas, tal. De acordo com essa informação que o Gabriel Amaral traz pra gente, falada por um dirigente do Patriotas, não houve até hoje esse contato do Fluminense. Então, assim, é uma situação realmente muito delicada, a gente fica ainda mais com o Pires na mão. A gente aqui da Central Fluminense, o Wilson Forte, chegou a entrar em contato com o César Guzmán, que é o presidente do Patriotas, e ele falou sobre isso, né? E, assim, a posição dele foi mais ou menos nessa mesma linha do que o outro dirigente falou com o Gabriel Amaral. Ele disse para nós que não tem muitas informações sobre o assunto e que também não procura essas informações, acredita que o Fluminense vai saber fazer as coisas em seu benefício, e aí, claro, né, por conseguinte, o Patriotas também vai lucrar, também vai ser beneficiado. E ele fala que fica tranquilo sabendo que está nas mãos de um gigante do futebol mundial como o Fluminense. Gente, não sei se eu aviso a ele ou vocês avisam, né, mas de fato, assim, para o Fluminense essa negociação está sendo horrível em todos os âmbitos, né, é um jogador, o principal jogador do Fluminense, saindo por muito pouco dinheiro. E quem também falou sobre essa negociação, trouxe alguns detalhes, uma apuração própria, é o Felipe Melo, que foi companheiro do John Arias no Fluminense. Ele publicou um vídeo nas suas redes sociais comentando o assunto. Eu vou colocar esse vídeo aqui na tela agora para vocês. A situação do Arias, né, tenho visto muitas notícias, né, algumas que já tinha fechado com o time inglês, outras estava quase certo. E a minha apuração é que de fato já está bem encaminhado. Está bem encaminhado. Agora, o Fluminense, no meu modo de pensar, ele, né, realmente se concretizando essa negociação, muita gente deve falar, pelo que eu vi as notícias, tá, gente, 20 milhões de euros. O Arias tem 28 anos de idade. Para a idade, é um valor considerável. Mas depois a gente vai conversar sobre dinheiro em todo o Fluminense, não vem pro Fluminense, isso aí cabe um debate. Mas que é um bom valor para um atleta dessa idade, Agora, o Fluminense vai perder muito com a saída do Arias. O Arias é o grande nome desse time do Fluminense, né, cara? Sou suspeito de falar porque eu amo esse moleque de paixão. Mas enfim, que seja bom pro Fluminense, como eu repito, né? A instituição é maior que todo mundo e que seja bom pro Arias também. Felipe, por que você tá falando e não tá expressando alegria, já que você ama o Arias? Justamente por eu amar muito o Arias ser o craque, ídolo do Fluminense, eu não queria que o Arias saísse. Mas existem certas coisas que ficam bem complicadas, né? É difícil demais, caso se concretize, né? O presidente fez um esforço, e eu estava no Fluminense, o Fluminense foi, o presidente foi, o Mário foi fera ao manter o Arias, conseguir manter o Arias, né? Tantos clubes, né? Só que chega uma hora que é bem complicado, é bem difícil. Certo? Mas temos que entender que o Fluminense é maior que tudo. Volta aí, o Fluminense é maior que tudo. Então, que seja bom pro Fluminense, que seja bom pro Arias. Mas, caso se concretize, eu vou sentir muita falta dele. Nosso Pelé, grande Arias. Tá aí então o Felipe Melo falando, cara, e tem duas coisas que eu quero destacar aqui, tá? Primeiro ele fala do esforço que o presidente fez, aí ele rasgou elogios aqui ao Mário Bittencourt. Todo mundo sabe que o Felipe Melo gosta muito do presidente do Fluminense. E aí é um questionamento que eu faço, tá? Porque o Arias renovou o contrato no começo do ano, foi em fevereiro, né, no final da janela ali, tinha muita especulação dele ficar e sair, renovou o contrato, permaneceu no Fluminense, tem agora um contrato extenso. Eu quero saber o que o Fluminense ganhou nessa renovação de contrato do Arias, porque pelo que me parece bem claro aqui, o Fluminense passou aí 3, 4, 5 meses pagando um salário maior ao John Arias, aí o John Arias agora tem mais tempo de contrato, só que na prática, pra gente não mudou nada, porque o jogador continua pressionando para sair na primeira proposta internacional que vem. Né? A gente sabe do desejo do John Arias, beleza, repito, o John Arias tem o direito de querer o que ele quiser, eu não tô aqui discutindo se ele tá certo ou não. Agora, eu quero saber do lado do Fluminense. O Fluminense está pagando um salário maior para ele desde o começo do ano, ele está com mais tempo de contrato, e o Fluminense, a impressão que passa é que o Fluminense está com o Pires na mão. Chegou a proposta, o Fluminense vai ter que aceitar. Esses 20 milhões de euros, vamos colocar aí, esses 20 milhões de euros pelo John Arias, o Fluminense vai ter que aceitar, porque é isso, porque o jogador quer sair. Gente, tem contrato, tem contrato. Todo mundo é profissional, tem contrato. Aí vamos falar de promessas feitas ao John Arias. Aí não tem essa informação, mas o que a gente sabe é que antes da renovação de contrato existiu a promessa de vender o John Arias. Agora, renovaram o contrato dele para pagar mais pro John Arias e mantiveram a promessa,
de que se viesse uma proposta iriam vender o John Arias, repito, o que o Fluminense ganha nessa negociação? O Fluminense só gastou mais com o jogador e acho que o salário que o John Arias ganha é totalmente válido pro que ele produz, tá? Mas tá gastando mais por mês com o John Arias e não tem nenhuma segurança de ter o jogador. Chega a proposta, o John Arias vai lá, pede pra sair, faz o chilique dele e o Fluminense vai vender por esse valor. E aí a gente vai entrar aqui noutra questão que o Felipe Melo falou. De fato, se parar pra analisar mercadologicamente, um jogador de 28 anos que joga na América do Sul, 20 milhões de euros não é pouca coisa. Só que agora, não são 20 milhões de euros pro Fluminense. E aí, meu amigo, com todo respeito, eu tô pouco me lixando pro Patriotas, pra comissão do John Arias, pro próprio John Arias, pro sonho dele. Eu sou fluminense, meu foco aqui é esse. Ou pinga 20 milhões de euros pela parte do Fluminense, ou não vende. Se você tem um ativo que você não quer se desfazer, até onde me consta, o Fluminense não quer se desfazer, e vem uma proposta que você vai ganhar um valor que não te agrada, mas o valor global é bom, é que eu só tinha direito a uma parte. Meu irmão, se não vai cair pra mim aqui, eu tô morando nessa casa, eu tenho 25% da casa, eu divido com a minha família, é herança, mas eu moro na casa, chegou um valor ali, uma proposta cheia, que o valor pode até ser bom, mas que eu vou ganhar uma migalha e vou perder a minha casa, eu não vou vender, vou falar contra, vou bater o pé. E essa que é a minha grande insatisfação nessa situação. O Fluminense parece novamente com o Pires na mão, renovou o contrato do John Arias e novamente está com o Pires na mão. E tendo que aceitar a proposta, porque não tem poder de barganha. E aí, pra piorar tudo, tá, gente? É uma piora, é um sinal positivo, mas que nesse caso agora só torna uma piora. Saiu hoje a publicação lá da oficial, né, da Copa do Mundo de Clubes, com a seleção do torneio. Tem 2 jogadores de times brasileiros, 2 jogadores do Fluminense. Thiago Silva, nosso zagueiro, tá lá na seleção do torneio, e o John Arias aparece lá como um dos atacantes da seleção do torneio. Um jogador que foi um dos 11 melhores do mundo na Copa do Mundo de Clubes, tá saindo do Fluminense por 20 milhões de euros, que o Fluminense vai receber menos de 10. Então, assim, pra mim é muito nítido o quão horrível é pro Fluminense em todos os âmbitos. A gente perde o jogador, a gente não ganha dinheiro decente, e para buscar uma reposição no mercado, pelo amor de Deus, quem que o Fluminense vai conseguir contratar com 7, 8 milhões de euros que chegue perto do John Arias? A gente vai viver de si. No Fluminense, a gente perde um jogador como o John Arias, a gente precisa viver de si, de suposição. Se o Soteldo jogar bola, se o Canóbio aprender a dominar uma bola, se surgir um moleque de Xerém, é tudo na base do si. Porque o Fluminense não consegue. A gente tá perdendo o John Arias a preço de banana, desculpa. 20 milhões de euros valor total. Eu não quero saber. Eu quero saber da porcentagem que o Fluminense vai ganhar. O quanto o Patriotas vai lucrar, o quanto o empresário do Arias vai lucrar. Eu caguei e andei. Quero saber de quanto o Fluminense vai lucrar. O Fluminense vai lucrar muito pouco com essa venda. Então, assim, é algo que, como o tricolor, me entristece muito, me revolta, porque a gente tá perdendo o melhor jogador da nossa equipe. E, assim, a sensação que dá é de impotência, de que a gente não tem o que fazer, a gente só tem que esperar e aceitar ver o John Arias saindo do Fluminense e ficar rezando para que as coisas deem certo no final. É uma situação realmente muito complicada. Se por um lado tem essa saída do John Arias, por outro tem outro John voltando para o Fluminense, chegando. Ontem teve jogo do Pachuca lá pela Liga Mexicana e o John Kennedy acabou não sendo relacionado. Aí o Jaime Lozano, que é o técnico da equipe, falou sobre isso. Ele disse que o jogador estava entre os relacionados para o jogo, mas que receberam ontem à noite, né, a frase ele fala ontem, então anteontem à noite, houve a informação de que o John Kennedy estaria voltando para o Fluminense e, portanto, não seria mais jogador do Pachuca. Gabriel Amaral também publicou essa informação de que essa negociação está nos trâmites finais e a tendência é que, de fato, ele volte para o Fluminense. E aí, mais uma vez, gente, aqui, desculpa, esse vídeo aqui eu tô expressando muito sentimento, mas é que eu não tô conseguindo fazer de outra maneira, tá? Eu tento ao máximo aqui só focar em falar notícia, mas hoje não tá dando, já peço desculpa pra vocês. Mas, mais uma vez, o Fluminense vai pegar o John Kennedy de volta, um ativo do clube. O Fluminense emprestou o John Kennedy, porque não vou nem entrar no mérito do John Kennedy ter saído do Fluminense, porque ele não tava jogando nada ano passado, né? Vou nem entrar nesse mérito. O John Kennedy vai voltar pro Fluminense agora, ele foi emprestado pro Pachuca, ele vai voltar pro Fluminense agora, o Fluminense vai pagar pelo retorno do John Kennedy. Cara, é impressionante. Toda negociação, o mercado só vale pro Fluminense. A vontade só vale contra o Fluminense. O profissionalismo só vale contra o Fluminense. Aí o Fluminense vai ter que pagar pra ter o John Kennedy de volta. E desculpa, já dando a minha opinião aqui, fiquem livres pra dar a opinião de vocês nos comentários, gosto muito disso pra gente trocar aquela ideia, mas o John Kennedy não resolve nada pro Fluminense, tá? Não resolve nada. Agora a gente tem 3 centroavantes reservas, Cano, Everaldo e John Kennedy. É isso que a gente tem. Porque o John Kennedy é um cara que a gente não consegue confiar de ter uma constância. Tecnicamente falando, ele é um absurdo, mas ele não tem constância.
é esse cara que estão trazendo de volta aí, vai ser a solução do Fluminense, ao passo que a gente perde o John Arias, que era o cara para criar as oportunidades pro John Kennedy. Então assim, gente, eu tô realmente hoje num mau humor com o Fluminense bizarro. As notícias, a notícia da volta do John Kennedy pode animar alguns, a mim não anima nem um pouco, pelo contrário, só me revolta. A saída do John Arias me revolta em dobro. E é isso, cara, vamos, né, seguir aqui tentando de alguma maneira ser otimista, né, torcer pelo melhor do Fluminense. Torcer a gente tá sempre torcendo, né, querendo ver o Fluminense sempre realizar o melhor possível. Mas realmente hoje tá difícil de ficar confiante. John Kennedy tá voltando pro Fluminense, John Arias tá saindo. Eu quero saber de você, tricolor ligado aqui na Central, sua opinião sobre isso. Você acredita na redenção do John Kennedy na temporada de 2025? Então comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui, um abraço aos nossos tricolores. Tamo junto.